Nós acabamos de cantar aquilo que as Escrituras vai nos falar hoje. Nos falar novamente. Jesus Cristo voltará. A pergunta é como se dará isso? De que maneira isso ocorrerá? Nós já vimos essa passagem aqui quando estudamos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, em Marcos, capítulo 13, e aqui novamente, Lucas, capítulo 21. E eu não posso deixar de falar isso, meus irmãos. Eu sempre pergunto a Deus o que é que Ele quer ensinar à Igreja Bíblica Monte Sião. E mais uma vez, eu digo para os irmãos, não existe coincidência. Existe propósito, vontade de Deus. E foi da vontade de Deus esse texto cai exatamente no momento que a gente está vivendo. Se você já deu uma olhadinha no texto aí, ou se você lembrou o que quer dizer lá em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, veja que é muito parecido com o contexto que nós estamos vivendo. E aí, a resposta que eu tenho para dizer para os irmãos é que, de fato, Deus se importa em estar sempre alertando o seu povo para a maior promessa que Ele fez. A maior promessa que o Senhor fez, depois de salvar aquele que crê nele, é um dia reinar com Ele na perfeição. Mas, infelizmente, essa promessa é muito esquecida. Porque nós vivemos num mundo que ainda estamos na presença do pecado. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o mundo vai fazer o possível para que nós, os cristãos, venhamos acreditar naquilo que a gente acreditava quando era ímpio. Que o melhor que a gente pode viver é nesse mundo. Que não existe nada além desse mundo. Mas o Senhor disse que Ele inauguraria o seu reino, e isso Ele já fez. E se Ele fez a primeira parte, Ele vai fazer a segunda. E a segunda é, Ele vai voltar. E quando Ele voltar a segunda vez, Ele não vem mais como ovelha. Ele vem agora como Senhor, como leão. Ele vem para decidir de uma vez por todas. E mais uma vez o Senhor nos alerta a não esquecer disso. O Senhor vai voltar. Que a gente não se apegue a esse mundo. O mundo tem coisas boas para a gente viver? Tem. Mas nós, como temos a mente de Cristo, como nós aprendemos aqui na quarta-feira, temos que pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Está aqui o Senhor nos lembrando. Alguém que veio do alto para fazer o que fez. Então vamos ler o texto. Hoje nós vamos até o verso 24. No próximo sermão, a gente continua do verso 25 até o final do capítulo, verso 38, tá? Depois eu dou a minha divisão do texto, como sempre faço, para didaticamente ficar mais fácil para os irmãos acompanhar. Então vamos ler o texto. A partir do verso 5 até o 24. Falava alguns a respeito do templo, que estava ordenado de formosas pedras e dádivas. Então lhes disse: quando estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Respondeu ele: vede que não vos engane. Virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu. E o tempo está próximo, não sigais. Quando ouvides falar de guerras, revoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo.
Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para testemunho. Mas proponde em vossos corações não premeditar como haver de responder, porque eu vos darei boca, e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos os que se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. De todos serei odiado por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam. E os que estiverem no campo não entrem nele. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que se estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Vamos orar, meus irmãos. Deus, eis a tua palavra. Mais uma vez aqui somos carentes, necessitados de compreensão. Não nos deixa sair daqui, Senhor, sem compreender que o fato de estarmos aqui é porque certamente o Senhor tem algo a nos dizer. Para nossa edificação ou para o endurecimento de nossos corações. Que não seja essa segunda opção. Que de fato os nossos corações sejam quebrantados nessa noite e possamos aprender mais acerca das coisas que falam a respeito do fim da tua volta. Em nome de Jesus, conserva a nossa mente cativa, Senhor, no poder da tua palavra. Que seja prazeroso para nós estarmos aqui nesses 40, 50, 60 minutos que virão. Que não venhamos nos preocupar com eles, mas muito mais no que ouviremos nesse tempo. Ó Deus, ajuda-me mais uma vez a ser porta-voz da tua palavra. Eu te peço, eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aqui, meus irmãos? Verso 5, verso 7. Uma percepção frustrada. Uma percepção frustrada dos discípulos, que é frustrada com um anúncio ou uma sentença de juízo da parte de Jesus Cristo. Certo? Verso 5, verso 7. Vai estar isso aí. Uma percepção frustrada dos discípulos. Do verso 8 ao 19. Princípio das dores. Certo? Alguns sinais que vão identificar esse princípio das dores. E o verso 20 ao 24, a grande tribulação. Certo? O princípio das dores não deixa de ser uma tribulação. Que a gente vai perceber no texto aqui, que é uma perseguição. Que se estende na grande tribulação. Mas por que grande tribulação? Justamente pelo que está escrito no verso 20. Vai se manifestar o maioral dos demônios. Ele vai se manifestar no mundo. Esse vai ser um dos sinais da proximidade de que Cristo está às portas. Quando eu digo às portas mesmo. Porque literalmente o Senhor já está às portas desde quando ele subiu ao céu e mandou seu Espírito. Já estamos na iminência da volta de Jesus.
Nós acabamos de ler um texto que está dentro do contexto, meus irmãos, daquilo que eu venho afirmando e reafirmando para os irmãos. Jesus está dentro da última semana de vida dele. E ele está selecionando aquilo que ele acha mais importante para que os seus discípulos não esqueçam. Então ele disse várias coisas que eram importantes. Então aqui bem rapidinho. Ele disse, nos contextos anteriores aqui, saiba identificar quem são os falsos e saiba quem de fato sou eu. Depois ele disse, no contexto imediato aqui, discípulos, sejam generosos. Nesse interim, que eu vou morrer, daqui a pouco eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vou aos céus. Até a minha volta, tenha certeza de quem sou eu. Cuidado com os falsos. Sejam generosos. E agora ele vai dizer, muito importante, ele vai dizer, não vai esconder, até eu voltar, vocês vão ter muitas dificuldades. Quando eu estiver perto de voltar, os inimigos, os meus inimigos vão se levantar contra vocês. E aí ele vai repetir, cuidado, ele vai chamar a atenção para não se deixar enganar, para não ter medo, para ser testemunha e perseverar. É isso que ele vai dizer. E eu vou encerrar exatamente falando isso de novo. A minha conclusão vai ser isso. Para que a gente não fique aterrorizado. O que o Senhor está dizendo são palavras duras e difíceis. É porque o Evangelho é isso. O Evangelho, ele não é palavras de motivações ou palavra de motivação. O Evangelho não é um chamado ao recreio, à diversão. O Evangelho não é um ato de triunfo, mas é um ato de dor, de sofrimento, que vai gerar o verdadeiro triunfo. Quando eu digo triunfo, entenda, normalmente triunfo está sempre associado a se dar bem, a não sofrer, a vencer, a ganhar, a multiplicar. Mas veja bem, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo, e o contexto lá não é que a gente ganhou alguma coisa. É porque a gente suportou, ou deveria suportar, todas as adversidades por causa do nome de Cristo. E é exatamente isso aqui que o Senhor vai falar aqui. Um dia ele vai morrer. Daqui um dia ele vai morrer. E aí ele se encontra com os discípulos, ele está dentro do templo. Quando você lê Mateus, quando você lê Marcos, você vai perceber que o Senhor está saindo do templo. Ele está indo para o Monte das Oliveiras, né, para orar, provavelmente. E nesse inteirinho, quando ele vai saindo, está saindo do templo, está vendo o templo, está vendo a cidade, aí os discípulos se aproximam dele. E vão mostrar a ele um assunto que o Senhor vai frustrá-los. E é interessante que essa percepção que é colocada aqui por Lucas, logo no verso 5, é exatamente a vida de muitos cristãos. Como eu disse na minha introdução, isso aqui que o Senhor vai chamar a atenção é algo que facilmente a gente se esquece. Aí Jesus vai caminhando para a sua morte e ele vai ratificar aquilo que todo cristão não deveria esquecer, ele vai voltar. Assim como os discípulos, a gente se apaixona pelas coisas do mundo e fica tão desejoso de conquistar tantas coisas nesse mundo que a gente se esquece que Jesus vai voltar. E parece aqui que Jesus estraga prazer, né? Olha aí, que o Senhor vai começar a falar aqui, e por quê? Que é uma percepção frustrada dos discípulos. Olha aí o texto, ó. Falava alguns a respeito do templo. Quando você lê nos outros evangelhos, olha aí, Senhor Jesus, que templo maravilhoso e lindo. O templo que foi construído por Herodes.
reformado, né? O templo que era o de Salomão e tal, onde as pessoas iam lá. Onde aconteceu todo aquele episódio do Senhor chegar e sair batendo em todo mundo lá que estava fazendo da casa dele, casa de salteadores, de comércio, de roubo. Aí eles saem caminhando e dizem, olha aí que coisa linda. E de fato era muito bonito o templo. Tinha uma parte dele que era toda coberta de ouro. Quando o sol batia, você não conseguia olhar para o templo. Assim como você não consegue fitar os olhos no sol. E aquilo, no contexto deles, emitia assim, um glamour, um poder muito grande. E tinha outra parte do templo que era todo construído daquelas pedras, mármore, né, granito, granito, sei lá o nome, branco, 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 que as pessoas também não conseguiam olhar, porque ficavam cegas, parecia uma montanha toda coberta de neve. Então era um negócio bonito, fora, né, a cidade em si, que era uma cidade muito bonita. Então, os discípulos mostrando para o Senhor Jesus aquilo, e o Senhor, sem piscar, responde dessa maneira. Não diz sim nem não. O que ele vai é um golpe certeiro para frustrar os seus discípulos. Ele diz o quê? Quanto a estas coisas, o templo, tudo isso que vocês acham bonito, lindo, vocês estão aí babando, ele vai dizer, ó, olha aí, ó. Todas estas coisas que vocês estão vendo aí, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Olha aí, irmãos. Olha o discurso de Jesus. Nos tempos de hoje, ele dizer que Jesus não tem amor, é insensível. Os discípulos mostrando a cidade bonita, o templo que era de Deus, a representação da presença de Deus no meio do povo. E o Senhor diz, não vai ficar pedra, não vai ficar nada aí. Agora, mesmo sendo frustrados, eles acreditam. Eles não duvidam disso. Porque eles vão perguntar. E aí, essa pergunta exatamente denuncia, né, o que de fato Jesus quer dar ênfase. Para que todo discípulo que estava ali compreendesse que eles tinham que guardar. Além de saber quem ele era, além de saber que existe aqueles que vão enganar os hipócritas, ele vai repetir isso, que eles deveriam ser generosos. Eles tinham que se preparar. Por isso, eles dizem, verso 7, mestre, quando serão estas coisas? Ou seja, eles estão perguntando, quando é que isso aí vai acontecer? Quando é? Eles querem saber, olha, a curiosidade deles é a mesma de muitos cristãos hoje. Quer saber exatamente o dia, a hora. Mas quando a gente lê Mateus, a gente não tem essa resposta. E aí eles emendam. Não só o dia, mas eles querem alguma coisa que faça link, né? Olha o que eles dizem aí. E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Que sinal? Jamais, eu tenho certeza, que passaria pela cabeça deles, que os sinais seriam esses que Jesus vai dizer agora. Talvez eles imaginassem algo sobrenatural, para que se associasse com essa profecia que o Senhor está dizendo, que não vai ficar pedra sobre pedra. Quando é que isso vai acontecer, Senhor? Qual é o sinal para a gente saber? Aí daqui eu já repito mais uma vez. Esse texto aqui, como de Mateus, como de Marcos, seria o texto ideal para o Senhor falar sobre arrebatamento secreto, meus irmãos. Vai haver arrebatamento? Sim. Secreto? Não, irmãos. Não vai haver arrebatamento secreto. Aqui seria o local mais indicado para o Senhor dizer: olhe, vai acontecer isso aqui. Mas, pela leitura do texto, você deve ter lido comigo, lembre-se, em nenhum momento o Senhor fala de arrebatamento, de tirar esses irmãos desses sinais que vocês devem ter percebido que não é nada sobrenatural, que já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo
para que de fato Jesus venha. Então o que o Senhor vai dizer aqui não é nada novo, ele só vai reafirmar ao responder, mas só que ele não vai responder como eles esperavam. Ele vai responder de forma totalmente contrária ao pensamento deles ali. Se lembrem, eles achavam que Jesus vinha para sentar e reinar ali. Resolveu o problema deles, que ainda era pequeno, comparando o que vai acontecer depois. E a gente sabe do que aconteceu com Jesus e depois com todos os discípulos. E depois que o cânon fecha, com todos aqueles que foram fiéis ao Senhor. A história mostra isso. Então, se eles achavam que tinham problema, Jesus agora vai dizer para eles que nesse interim, da morte dele e ressurreição, para ele voltar, é isso aqui que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Princípio das dores. Então, só para deixar os irmãos didaticamente compreendidos no texto que eu vou falar a partir de agora, para ajudar os irmãos. O que a gente vai ver aqui, aquilo que eu logo de início falei e vou terminar lembrando. Mesmo que o discurso seja duro, o que o Senhor está chamando a atenção dos discípulos é que eles, primeiro, cuidado com o engano, não tenham medo, sejam testemunhas e perseverem. O Senhor está sendo realista com eles. O Senhor não vai enganá-los. O Senhor não vai ficar dizendo o que muitos aí estão dizendo. Vem para Jesus, que a sua vida agora você vai ser um vencedor, tudo vai dar certo, onde você colocar a mão, a planta do pé vai ser seu, você vai determinar, vai dar certo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, um vai ser atingido. Não é nada disso que o Senhor vai dizer aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dar essa certeza, para que vocês não tenham medo, testemunhem e perseverem. Então, vamos lá. Como é que o Senhor começa a responder aqui, irmãos? Respondeu ele. Olha aí. E tinha que estar aqui em primeiro lugar. É aquilo que eu estou sempre dizendo aqui. A maior artimanha de Satanás não é possuir ninguém, não é tocar nas finanças de ninguém. Por mais que ele faça isso, né, com a autoridade que Deus dá a ele, né, mas a maior arma dele é um engano. Foi assim lá no jardim, né, que caiu Eva e Adão. Né? Olha aí. Vede que não vos enganem. Virão muitos em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. Não o sigais. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O que você já deve ter cansado de ver e de ouvir. Quem aqui nunca ouviu, dados profetas, pastores, apóstolos, dizer, olhe, um anjo me revelou que o Senhor vai voltar em tal dia. Quem lembra aqui de um filme que fizeram em 2012? Um filme que dizia, e o filme foi lançado, se não me engano, em 2012. Aí na virada, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Quem vai acabar o mundo é Cristo. E como é que o mundo vai acabar? Como é que eu percebo que ele acaba? Esse é o primeiro sinal. Agora eu pergunto, isso aqui é novo? Nunca foi novo. No Antigo Testamento já tinha falso profeta. E falso profeta que fazia prodígios e maravilhas. Nós vimos isso aí, nos devocionais. Fazia prodígios e maravilhas. E o Senhor diz lá, quando ele fizer essas coisas, e depois que ele fizer, se ele quiser levar você a adorar outro Deus, é falso profeta. Mesmo que ele faça algo sobrenatural. Sempre existiu os enganadores. Quando Cristo surge no século I, já tinha aparecido outros dizendo que era ele. Tanto que ele chegou e muitos judeus, como até hoje, acreditam que Jesus ainda não chegou. Acreditam que Jesus foi um enganador. E preste bem atenção, esse discurso de Jesus aqui, para nós hoje, né, é até compreensível entender. Porque já tem muita informação de coisas que ele vai dizer aqui, que só vai acontecer aqui para esse pessoal 40 anos depois, que a gente sabe que já aconteceu. Sabe pela Bíblia e sabe por historiadores. Flávio Josefo e Eusébio.
Dois historiadores, Flávio Josefo, do primeiro século, que viu as coisas que nós vamos tratar aqui. Eusébio, século II, que juntou informações e diz as mesmas coisas que o Josefo diz, que de fato aconteceu. Mas quando eles estão ouvindo aqui, meus irmãos, tinha muita gente que creu em Cristo, mas também existia uma multidão que não acreditava nele. Muitos achavam que ele era um revolucionário, muitos achavam que ele era um charlatão, que ele foi para o Egito, passou um tempo lá aprendendo umas artes, umas magias, e depois voltou. Então, quando o Senhor está dizendo essas coisas aqui, meus irmãos, é o mesmo contexto quando ele mandou perguntar para o povo quem era ele. E aí Pedro chegou e disse, olha, o povo está dizendo que tu é Elias, que tu é isso, e quem eu sou? Aí Pedro olha para ele e não vê um rei exaltado. Ele vê ali o Jesus, filho de José, de Maria, que nasceu numa cidadezinha pequena, mas ele diz, tu és o filho de Deus, o filho de Deus vivo. Aí o Senhor diz, não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, o cristianismo estava no embrião ainda, não era uma religião ainda forte. Quando Jesus começa a dizer essas coisas, cuidado com os enganadores. Alguém podia dizer, então tu é um deles. Jesus, cuidado, vão aparecer dizendo que sou eu. E vão começar a querer dizer datas. Isso surgiu naquela época e vem até hoje. Quantos de seitas aí, religiões, que são consideradas cristãs, mas não são, não é? Que disseram o dia que ia voltar, isso não aconteceu. E esse sinal, fica claro, está ligado à religião. Então, qual é um sinal que eu preciso estar olhando para que eu me aperceba que Jesus está voltando? Eu tenho que olhar para a religião. Eu tenho que olhar para as religiões. Eu tenho que prestar atenção quem eu estou ouvindo, quem eu estou vendo, o que eu estou cantando, porque é por aí que vem as heresias, que vem os erros, que vem os falsos. O Senhor está dizendo, cuidado. Qual é a pergunta deles? Quando é que tudo vai destruir? Eles já ligam, já faz o link, já com o final mesmo, Jesus já chegando. Mas Jesus vai fazer uma conexão, que tem coisas para acontecer aqui com vocês, antes do fim. Jesus não vai logo dar o sinal do fim. Ele fala coisas antes, que aí eu chamo de princípio das dores. Vão acontecer algumas coisas. A primeira delas, olhe para as religiões. Só tem uma certa. Só tem um profeta certo. Mas depois o Senhor vai estendendo. E ele vai abrindo. Ele vai falar agora da segunda percepção, além da religião. Ele vai falar de guerras, que aí eu posso associar com política. E toda guerra ela tem um envolvimento político. Veja aí, meus irmãos. Veja aí se isso também não é o nosso contexto hoje. O Senhor vai falar. Quando ouvirdes falar de guerras, verso 9, e revoluções, isso estava presente no passado deles, no presente deles, e eles já sentiam a iminência de guerras acontecendo. Sempre foi assim, meus irmãos. Quando você estuda a história da igreja, aí você olha para a Europa, né, o mar Mediterrâneo, onde está lá a Europa, a Ásia, a África, demorou uns 300 anos para que o Império Romano tomasse de conta de tudo. E quando ele tomou conta de tudo, aí surgiu a Pax Romana. Mas isso não quer dizer que não estava tendo guerra ali. Estava tendo guerra, mas o controle era muito grande do Império Romano, que essas guerras eram localizadas, eles conseguiam destruir. Mas logo depois o Império Romano vai cair. Então sempre houve guerras. Então que sinal é esse? De engano, de guerra você sempre está tendo. É para a gente olhar e perceber que cada tempo que passa vai piorando. O engano vai aumentando. Não é um novo engano, meus irmãos, mas é a quantidade de pessoas surgindo para enganar. Não é um novo tipo de guerra. Guerra é um matando o outro. O que vai mudar é a intensificação dessas guerras e o tipo de armamento. Mas o que define uma guerra é um matando o outro.
por poder, por honra, por glória. Isso sempre existiu e está existindo hoje de novo. E o Senhor diz o quê para o pessoal? Não se assustem. A primeira parte, ele disse, não se deixe enganar. A segunda agora, por mais que o discurso seja difícil, guerra, revoluções, não tenham medo. É o que ele está dizendo, não tenham medo. O Senhor está sendo verdadeiro, e o que eu estou sendo aqui também é verdadeiro. Eu não estou dizendo isso para você desanimar, desmotivar, dizer, então eu não quero ser cristão. Eu estou dizendo para você, sendo realista para você, que é o que vai acontecer. Não espere um céu aqui na terra agora, sem Cristo ter voltado. Não espere. As coisas podem até melhorar um pouco, mas esse melhorar um pouco é uma ilusão. Vai piorar depois. Então é melhor a gente ter essa convicção, meus irmãos, e estar preparado, do que achar que não vai acontecer e ser encontrado despreparado. O Senhor está sendo realista para preparar os seus discípulos. Cuidado com o engano. Olha, vai ter guerra, rumores de guerra, revoluções, mas não tenham medo. E olha o que ele vai dizer agora. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Não fiquem ansiosos. Não fique assim, vai ser logo. Não vai ser logo. E, como eu disse, nós temos muito mais conhecimento, muito mais luz. Que, de fato, passaram-se 2000 anos, Jesus ainda não voltou. E eles achando que Jesus estava falando que ia voltar, sei lá, um mês na frente. E, para se cumprir isso daqui que o Senhor está falando, começar a acontecer de fato e eles serem vítimas disso, foi 40 anos depois que foi se consumar isso. Mas o Senhor está os preparando, dizendo, é necessário. Jesus está dizendo, é necessário. Que evangelho, meus irmãos? Que evangelho é esse? É o evangelho verdadeiro. É necessário. Então essa conversinha vem para Jesus, vai dar tudo certo. E aí ele vai mais, ainda está no contexto de guerra, de politicagem, olha aí. Então ele disse, verso 10, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E não está acontecendo isso hoje não, meus irmãos? Isso não acontecia antes não? Hã? A Bíblia é muito clara, irmãos. Às vezes que a gente não quer dar atenção para ela, mas está aqui. A gente já viu isso aqui no mínimo 3 vezes. Está aqui mais uma vez, estão lembrando a gente. Qual é o sinal que eu preciso saber que Jesus está perto de voltar? Já está aí, engano já está aí. Guerra já estão aí. Aí ele vai partir para o terceiro. Que também não é nada novo. Na área da religião, o engano. Na área da política, a guerra. Agora na natureza. Olha o que ele vai dizer aí. Olha se não encaixa também com o que a gente está vivendo aqui. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências, né? Em vários lugares. E coisas espantosas e grandes sinais do céu. E aí, tu não está vendo isso não? Agora, recente, teve outro terremoto no Haiti, não foi não? Morreu um monte de gente. Aí gera fome. Aí gera doença. Nós não estamos vendo uma peste, não? Vai fazer quase 2 anos que a gente está numa peste da Covid, não é não? Muita gente morreu. Sinal no céu. Chovendo onde não chove. Ou não chovia tanto. Esquentando onde não esquentava tanto. A natureza está aí, meus irmãos. Nada novo. Agora, perceba, muito mais intensidade. E o Senhor ainda usa essa expressão, coisas espantosas, que vai deixar muitos assim de boca aberta. Já ouviu a expressão? Quando alguém vê uma coisa assim que ele não está acostumado a ver, aí quando ele é crente, ele diz assim, meu Deus, Jesus está perto de voltar mesmo. Ele fica tão espantado.
Jesus está perto, mas ainda não está tão perto, não. Ainda vai acontecer mais coisas. É porque a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando, mas não deveria se acostumar. Entendeu? Se a gente voltasse 20 anos atrás, coisas que estão acontecendo hoje no mundo, seria inadmissível. Hoje, ou naquela época, a gente entender e aceitar. Lógico que a gente nunca deve aceitar. E aí o texto continua. E aí vai entrar na terceira percepção. Que essa daqui, na minha percepção, é a menos entendida. A mais mal compreendida. Que parece derrota. Mas não é. Parece derrota. Mas não é, meus irmãos. Olha o que é que o texto vai dizer. Ó. Do verso 12 até o verso 18. Olha o que é que o texto vai dizer. Mas antes de todas essas coisas, mas antes do quê? Que todas essas coisas? Tudo que a gente acabou de falar. Antes do engano, antes das guerras, das revoluções, antes das pestes, terremoto, fome, vocês vão ter a prioridade de ser perseguido. Olha aí o que é que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para aqueles discípulos que saíram do templo com ele para ir para o monte, Sinai, orar. E disseram, Jesus, que coisa linda o templo. Olhe que prédios bonitos. E o Senhor, não vai ficar, vai acabar tudo, vai ficar tudo destruído. Aí os bichinhos, é mesmo, né, Senhor? Mas quando é que isso vai acontecer? Eles queriam saber quando. Aí o Senhor vai dizer, vocês têm participação. Vocês vão participar nesse inteirinho, sendo um sinal. Esse é o ponto. Vocês vão ser um sinal. Como é que eu vou ser um sinal? Da tua volta. Tá aí, ó. Olha o que o texto diz. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e as prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome. Aí está aqui a resposta. Ó. Como é que você vai ser um sinal? Como é que vocês vão ser um sinal? Então, aqui só recapitulando. Quais são os sinais que o Senhor está dando para eles do inteirinho da sua volta? Engano na religião, política, guerra, calamidades, terremoto, natureza, né? Terremoto, fome, doença. E agora ele vai dizer, vocês são um sinal. Como? Testemunhando. Olha o que ele vai dizer aí, ó. Isto vos acontecerá. O que é que vai acontecer a eles? Que o Senhor está dizendo que vai acontecer. Pense numa profecia. Aí, quem queria receber uma profecia dessa? Isso aqui aconteceu. O Senhor não disse, levanta a mão direita aí, vou te enricar. Tudo que tu quiser eu vou te dar. Fica de pé, olha para mim. Olha o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer com eles? Vão ser lançados, perseguidos, entregues nas sinagogas e às prisões, conduzidos à presença dos reis e governadores por causa do nome dele. Aí o verso 13 diz, isto vos acontecerá para ter um fim. Por que que eles vão ser presos? Por que que eles vão ser perseguidos? Por que que eles vão ser levados para ser interrogados diante das autoridades, a lei? Está aí, ó. Para testemunho. Para testemunhar. Então fica ligado, crente. Quando tu vê um monte de cristão, que tu sabe que é cristão, sendo levado para governos que estão reprimindo o cristianismo, o cristão, tudo isso faz parte do sinal da volta de Jesus. Tudo isso faz parte. Está aí, ó. Para testemunho. Mas aí vem a palavra de consolo. E aqui, mais uma vez, o texto nos dá a ideia que o Senhor não nos livra da situação, mas na situação. A promessa que o Senhor vai dizer aqui não é, eu vou livrar vocês. Não vai não, vão chamar, mas na hora lá eu vou tirar vocês rapidão. Vocês vão ser arrebatados secretamente. Eles vão. Mas o Senhor diz aqui, ó, verso 14.
Mas proponde em vossos corações não premeditar com uma vez de responder. Não fique preocupado, tenso. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer quando eles começarem a me perguntar? Não se preocupe. Porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos os que se vos opuserem. Olha o que ele está dizendo aqui. Uma ressalva. Ele não está dizendo aqui que crente não precisa estudar, ler a Bíblia, meditar. É só orar, estalar o dedo do Espírito Santo, vai lá. Não. Aqui ele está falando num momento de crise. Na hora da dificuldade, da perseguição, você não vai ter tempo de pegar a Bíblia. Não, peraí. Pressupõe que o crente, o cristão, ele conhece o seu Senhor pela sua palavra. Então, naquela hora, o Espírito Santo vai lhe lembrar aquilo que você já sabe. Esse é o ponto, tá, irmãos? Aqui o texto não está dizendo que a gente não tem que se preocupar em estudar. Mas aí, quando ele diz isso, ele volta de novo à questão do testemunho. Ele vai dizer agora, no verso 17, palavras que não condizem com o evangelho de muitas igrejas hoje. O evangelho, paz e amor com tudo e com todos. Olha o que o texto vai dizer aí, ó. De todos serei odiados por causa do meu nome. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? Que um dos sinais desse testemunho que todo cristão vai dar é que ele vai atrair o ódio para cima dele. Vai chegar uma hora, meus irmãos, quer queira ou que você não queira, que nós vamos ser odiados. Nós já começamos a ser odiados. Eu acho que eu já não ouvi tanto nesses tempos palavras como intolerante, preconceituoso, não tem amor, não tem compaixão. Isso está muito em voga. Por qualquer palavra dura de exortação que confronte o pecado do mundo, as pessoas já se levantam contra nós. Você deve estar percebendo aí um monte de gente aí tendo seus canais cristãos, né, já sendo ameaçado que se falar isso aqui, dessa maneira. Então, meus irmãos, não vamos brincar de ser crente. Isso aqui não é uma história que aconteceu no passado e que ficou no passado. É uma história que aconteceu no passado e de lá para cá vem acontecendo. Não aconteceu conosco ainda. Mas aqui eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista como o Senhor está sendo aqui para eles. Vai chegar, já está chegando para nós, meus irmãos. Já está chegando para nós. E aí o texto continua e diz, ó. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Verso 16. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Ó, morte. Morte. O Senhor está dizendo, ó, vocês vão sofrer perseguição do Estado e vocês vão sofrer perseguição pessoal de pessoas próximas de vocês, dos parentes de vocês. Está aqui o texto dizendo. Então, quando você diz assim, depois que eu aceitei Cristo, a minha família me abandonou. Meu filho, você está de boa ainda, que só lhe abandonou. Aqui está dizendo que vai chegar uma época que não vai só abandonar, não, vai matar. Não está aí o texto, ó. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Está vendo aí? Então isso aqui é Bíblia, palavra de Deus, é Jesus, deixando para nós. Então você está de boa. Se seu pai só lhe botou para fora porque você é crente, cortou a sua mesada, está de boa. Vai chegar uma época que vão matar. Aí você veja que o que está por trás de tudo isso aí, meus irmãos, é o reino de Satanás. É a depravação, é a queda, é o pecado de pessoas que não querem se submeter. E o que é que nós temos que ser? O Senhor está dizendo aqui que eles tinham que ser testemunhas. E a palavra testemunha aí é martírio, ser martirizado. A palavra testemunha que está aqui no texto é martírio.
deriva a palavra ser martirizado, ser um mártir, morrer por uma causa. Entendeu? Então o Senhor está dizendo para eles, quando é que isso vai acontecer? Não, eu quero explicar para vocês o que vai acontecer. Não é quando, nem como, mas o que vai acontecer. Muitos vão aparecer querendo enganar, vai surgir muita guerra, nação contra nação, e aí a natureza vai vir muito terremoto, muita peste, muita fome. Aí o Estado vai se voltar contra vocês, vão perseguir vocês, vão chamar vocês para dar satisfação. A família de vocês vão perseguir vocês, vão entregar vocês, vão matar vocês. Aí. Mas ele diz, parece uma contradição, mas não é. O que é que ele vai dizer? Depois que ele fala que muitos vão morrer, aí ele vai e diz assim, de sorte, de todos seriam odiados, né? Depois que ele diz que muitos vão morrer, aí ele diz, de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Aí como é? Que é isso? Se não vai aparecer nenhum cabelo da minha cabeça, mas antes que eu vou morrer. A maior parte dos comentaristas vão associar o verso 18 com o 19 e vão dizer aqui que o Senhor está usando de uma ilustração aqui, não sendo literal. Quando ele diz, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça, e aí vem a quarta palavra, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Está querendo dizer assim, que no máximo que o mundo pode fazer com vocês é matar o corpo de vocês, mas a alma não. A alma de vocês não morre. E corpo nunca foi problema para mim. Eu criei o primeiro, eu crio o segundo. Na ressurreição vocês vão ter um corpo, beleza. Então aqui tem teologia aqui da ressurreição. Então uma palavra dura, um discurso pesado, mas ao mesmo tempo cheio de promessa. Vocês vão ser minha testemunha, alguns de vocês vão morrer por causa disso, outros vão morrer de morte natural, mas aqui a ênfase é morrer por causa da perseguição do Estado ou da própria família, mas não se preocupe. No final vocês vencem, porque eu ressuscito vocês. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Por isso que vocês têm que fazer essas 4 coisas. Não dar ouvido ao engano, não ter medo, testemunhar e perseverar. É o que ele diz no verso 19. A vossa perseverança ganhareis as vossas almas. É isso que ele está dizendo. Perseverar, meus irmãos. Não ter medo. Aí pensa que parou aqui? Pensa que parou aqui? Aí aqui, meus irmãos, é aquilo que vai fazer link conosco. Que aí eu vou continuar, né, no próximo sermão. Esses 4 versículos aqui, o 20, o 21, o 22, o 23 e o 24. 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Esses 5 versículos aqui é que vai fazer a conexão do que já aconteceu para aquilo que ainda vai acontecer. Até o verso 19, tudo que foi dito aqui é exclusivo para os discípulos, com implicações para nós, como eu apliquei. Mas, do verso 20 ao 24, é o link que amarra o verso 25 até o final. Que, de fato, Jesus vai começar a falar da sua vinda. Que ele não pode vir sem antes acontecer o que está no verso 20. Certo? Então, onde é que nós estamos juntos aqui com o pessoal do verso 5? Onde é que nós estamos junto com eles aqui? É em tudo que nós falamos, do verso 8 até o verso 19. Que nós temos que saber lidar com o engano, que nós não devemos ter medo das guerras, dos terremotos, da fome, da peste, que nós temos que perseverar e que nós temos que ser testemunha, mesmo correndo o risco de morrer. Isso vale para nós ainda hoje.
só vai acabar quando Jesus voltar. E quando é que Jesus vai voltar? Então nós vamos pegar aqui esse texto agora, que serviu para eles como base da verdade e serve para nós. Olha o que é que o verso 20 diz. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabereis que é chegada a sua desolação. Quando nós lemos lá Mateus, e quando a gente lê Marcos, a ideia dessa palavra desolação, ela está relacionada a um indivíduo. E normalmente, todo mundo entende, todo comentarista, todo estudioso, todo erudito, que o Senhor está fazendo relação aqui é com o que está escrito lá em Daniel. O homem da desolação que vai surgir, que está estritamente associado com o homem da iniquidade que está lá em Tessalonicenses. Quando esse vier, se sentar na cadeira querendo ser Deus, aí de fato, o Senhor vai vir. Aí essa é a grande tribulação que vai ser produzida por esse cara e ao mesmo tempo o Senhor virá para destruir esse cara. Mas perceba, em momento algum, o Senhor diz aqui que o povo vai ser tirado. O povo vai estar no meio. Esse episódio aqui aconteceu 40 anos depois que o Senhor falou. Que foi exatamente o Império Romano chegando na pessoa de Vespasiano. Mas que quem, de fato, aterrorizou Jerusalém foi o filho dele, Tito. Porque o Vespasiano teve que voltar para a cidade dele para resolver uma situação lá, e o filho dele foi. E foi um cerco mais ou menos de 6 meses. Flávio Joséfo tem uma obra que ele escreve, As Guerras do primeiro século, que ele registra isso aqui que eu estou dizendo para os irmãos. Então esse Tito cercou a cidade de Jerusalém e foi minando, né, comida, bebida, né, a condição financeira, ao ponto de Jerusalém não suportar mais ele entrar e acabar com tudo. E nesse interim, pessoas morriam de fome, crianças morriam, havia canibalismo. Então, muitas coisas aconteceram. E quando ele percebeu que a cidade estava fraca, não tinha mais condição de detê-los, ele invadiu e foi uma carnificina. O historiador diz que o mau cheiro que existia dentro da cidade se sentia a quilômetros de distância. E, como o Senhor diz, não ficou pedra sobre pedra, porque destruíram Jerusalém, toda a cidade e o templo. E como o templo tinha muito ouro, os soldados do exército tocaram fogo e, ao ver o ouro derretendo, eles iam tirando as pedras para pegar o ouro. E exatamente como o Senhor disse, aconteceu, não ficou pedra sobre pedra. Só que quando o Senhor está dizendo isso aqui para eles, quando vir de Jerusalém cercado de exército, sabereis que é chegada a sua desolação. O que eles lembram é o que já aconteceu naquele período que é conhecido como período interbíblico, que é os 400 anos que alguns dizem que o Senhor não interagiu com o mundo. Engano, o Senhor interagiu, só não levantou profeta. Nesses 400 anos, na metade, houve uma revolução dos Macabeus, que foi justamente porque um indivíduo chamado Antíoco Epifânio, no século II a.C., ou seja, 200 anos antes de Cristo vir, ele entra no templo, pega um porco, que é uma ofensa ao judaísmo, e ele faz um sacrifício de um porco aos Zeus dentro do templo. E o templo tinha muitas salas, e ele fez dessas salas prostíbulos, onde as pessoas entravam para se prostituir. Ele acabou com o templo, ele destruiu o templo há 200 anos antes. Quando eles estão ouvindo isso, eles pensam, já aconteceu. Mas o Senhor está dizendo, não vai acontecer de novo. Esse Antíoco Epifânio era a representação de um homem da desolação. Agora o Senhor está dizendo que essa mesma profecia que se cumpriu 200 anos antes vai acontecer pela segunda vez, e quem vai ser a representação dessa desolação vai ser o Vespasiano e o seu filho Tito. Mas o Senhor também vai deixar claro, quando a gente entrar no verso 25 em diante, no outro texto, no outro sermão,
que vai ter uma terceira profecia ligada a essa profecia que já está acontecendo a segunda vez. Que agora a representação do homem da desolação não vai ser o Antíoco Epifânio, não vai ser o Vespasiano nem Tito, mas vai ser o próprio Satanás encarnado. Que aí Jesus vem, é onde entra para nós. Isso vai acontecer. Mas aí, o que o Senhor diz quando isso acontecer? Que aconteceu com eles. E vai acontecer de novo. Mas agora Satanás, o homem da iniquidade, vai sentar ali. Filho do cão. Olha o que ele vai dizer. Então, verso 21. Olha o que ele vai dizer. Que ele vai voltar ao assunto da perseguição. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Pois dias de vingança, é o Senhor se vingando do mundo. Mas ele poupa os seus. Os tirando? Não. Os avisando, dando uma estratégia para que eles se livrem dessa perseguição. Vingança. E só para você perceber como é uma vingança de fato, você volta aí, ó, no próprio Lucas. Acho que eu coloquei o texto aqui. Eu coloco aqui e some nas minhas vistas. Lucas capítulo 19. Verso 42. O Senhor já tinha falado que isso ia acontecer. Olha aí, ó. Verso 42 do capítulo 19 de Lucas, ó. Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti teus filhos que dentro de ti estiverem, as grávidas. Não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da tua visitação. O Senhor já disse isso. Vocês vão ver a minha ira. Então isso quer dizer que o Senhor já vem manifestando juízo desde aquela época. Vai existir um juízo final, mas o Senhor já tem dado juízo, porque quando o Senhor desfere o seu juízo, quando uma pessoa morre aqui e morre sem reconhecer como Senhor e Salvador, já é o juízo de condenação. Então, por isso que na nossa pregação do Evangelho, quando um ímpio fica dizendo assim, não, eu vou pensar mais tarde, né? É porque na cabeça dele ele foi ensinado por muitos pregadores de que a ira é para o futuro. Como só se existisse essa ira do futuro. Mas aqui o texto mostra para a gente que existe uma ira temporal, já aplicada. Entendeu? Então está aqui, ó. Quando ele diz essa vingança, é a ira dele se estabelecendo. Verso 22, pois dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai de vós, grávidas, e das que criarem naqueles dias, haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Quando você lê Mateus e Marcos, vai dizer, né? Quando isso acontecer, e como a gente viu aqui só no comecinho, lá vai dar mais ênfase, manda sair, manda fugir. Isso aqui que o Senhor está dizendo aqui também não é novo, não. Né? A gente vê isso no Antigo Testamento. Quando Jesus foi derramar a sua ira, a primeira vez sobre a humanidade, lá em Gênesis, o que foi que ele disse para Moisés? Ou para Noé? Noé, foge para dentro da arca. Tirou Noé a família todinha. Arrebatou e deixou a ira dele cair sobre o mundo? Não. Foi o que ele fez? Escapa aí. Foge. Para dentro da arca. Lá você vai ficar intocável. Lembra de Ló? Fogo veio sobre a cidade de Ló. Foi o que ele disse: sai, que eu vou derramar minha ira. E ele sai.
Aqui de novo. Aqui de novo, sai. E a gente vai entender. Fuja, porque essa ira não é para vocês. Essa ira é o meu juízo sobre os que não creram em mim, não acreditaram em mim. Passaram-se 40 anos. Era para ter se arrependido, não se arrependeram, pois não vou esperar eu voltar, quando eu voltar não. Certo? Eu vou acabar com eles agora. Mas vocês, justamente para que eles continuassem a obra de Jesus, que Jesus não voltou nessa época, 40 anos depois que ele falou isso aqui. Por isso que a representação do verso 20 vai se completar quando você lê Tessalonicenses, homem da iniquidade, que vai acontecer de novo. E a gente vê sinais do Senhor preservando o seu povo, mandando-os fugir, responsabilidade deles fujam, para que o evangelho fosse pregado. É daí que saiu os discípulos, os apóstolos, foram para o mundo todo pregar o evangelho. Esse é o ponto. Então, tudo isso aqui, que foi falado até agora, é para a gente entender o seguinte. Isso aqui, eu posso dizer que é uma realidade, uma sombra do que vai acontecer de novo quando Jesus voltar. Porque o texto em sequência vai dizer coisas que de fato não aconteceu naquele tempo. É só você ler aqui o verso 25, 26, que isso aqui não aconteceu no ano 70. Só aconteceu até o verso 24. Então, se está aqui, do verso 20 até o 24, dá a ideia de como se repetiu. A primeira vez que aconteceu foi com Etíoco Epifânio. Aí, 40 anos depois, no ano 70, com Tito e Vespasiano, seu pai. Então, vai acontecer de novo. O que é que eu tenho que guardar aqui? Tempos difíceis virão. Tempos difíceis virão. Mais difíceis do que nós já estamos enfrentando. Mas como eu disse, como é que eu ia terminar? Não é porque é difícil que a gente vai parar de estudar a palavra de Deus, se dedicar a ela. Porque é nossa responsabilidade conseguir discernir um engano. A gente não deve ter medo. O ano que vem vai ter eleição. Só Deus sabe. Para terça-feira, está aí borbulhando aí que vai acontecer coisas que vão invadir lá o exército vai invadir lá o Congresso, vai pegar lá o Supremo todinho, as forcas já estão preparadas, vai enforcar tudinho, entendeu? E aí o povo está tudo animado, né, que vão distribuir aí bala para todo mundo, revólver para todo mundo, e vai sair todo mundo matando os outros aí. Se isso acontecesse, não tenha medo. Ainda não é o fim. Não tenha medo. Aí, pode acontecer que venham atrás dos crentes na igreja. Vão primeiro vir atrás do pastor. Quando chegar aqui e perguntar, pastor, tu acredita nisso mesmo aí? Nisso. Acredito. Rapaz, vai preso. Vai preso. É só o senhor que acredita, não. O irmão fulano, o irmão ciclano, eu vou dar o seu telefone e seu endereço. Seu telefone e seu endereço. São tudo minhas ovelhas. Tudo acredita a mesma coisa que eu. É. Só pode ir com a gente na hora, sei onde é que tudo mora. Até os novos que eu vou apresentar hoje. Tudinho. Para quê? Para ser testemunha. O que nós temos que fazer? Perseverar. Perseverar. Ficou com medo? Fique com medo não. Lembre de outros textos. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Na pior das hipóteses, pensando terrenamente, pode acontecer com a gente é morrer. Morrer, o que é que tem para nós, meus irmãos? Se a gente morrer, o que é que tem para nós, hein? Qual é a promessa? Ressurreição. Corpinho zerado. Zerado bala. Entendeu? Mas, pastor, se eu morrer queimado, se eu morrer todo cortadinho,
se me colocar naquela máquina de moer carne, rapaz, se preocupe não. Deus vai dar um corpinho, beleza, de novo. Vai doer muito. Você já morreu assim para saber? Eu penso que não vai doer muito não, meus irmãos. Vai ser tanto poder sobre nós que o Senhor vai nos guardar dessa grande dor, porque Ele já carregou essa dor por nós, meus irmãos. Esse é o ponto, Ele já carregou a dor, a angústia, tudo, Ele já carregou na cruz por nós. Então, se de fato isso aqui acontecer no nosso tempo, na nossa época, como aconteceu com esse pessoal aqui, todos eles, a maior parte deles que estavam ouvindo isso aqui, morreram de forma cruel, mas morreram glorificando ao Senhor, meus irmãos. Lembra do primeiro mártir da história da igreja, Estevão? O texto está lá dizendo que a turma jogando pedra nele, pedra nele. Meus irmãos, eu acredito na Bíblia como palavra de Deus. Porque se não fosse palavra de Deus, eu ia dizer, que mentira. O cara levando pedra, de braços abertos e dizendo, Senhor, perdoa eles. Eu já estou te vendo. Aí se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar de Paulo. Se coloque no lugar de Pedro. Todos que tiveram mortes horríveis. E a Bíblia não mostra que eles foram com pânico. A paz de Deus, que excede todo entendimento, estava sobre eles. Então, eu acredito piamente, meus irmãos, eu nunca morri para saber, né? Mas eu acredito piamente, se a morte vier para nós, nessa circunstância aqui, o Senhor vai nos dar força para resistir. Por isso ele está dizendo isso aqui. Vai ser difícil? Vai, não tenha medo. Cuidado com aqueles que vão querer dizer que vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. A Bíblia não está tratando de coisas pessimistas, nada disso, realista. Não vai ser fácil. Embora que alguém diga, vai ser. Não vai ser. Por isso que é muito simples, né? A pessoa dizer, não, a igreja vai ser arrebatada, a gente vai passar por isso. Aí você olha para cá, olha para o Antigo Testamento, todo o povo de Deus sofreu. Aí só a gente não vai sofrer, é? Só a gente não vai ser perseguido, é? A gente vai ficar num dia de domingo louvando a Deus, aí o Senhor chama a gente. Isso não existe, irmãos. Vamos cair na real. Isso pode já estar para acontecer conosco. Olha o que é que está acontecendo lá eu anotei aqui, no Afeganistão. Tem crente morrendo lá. A tribulação não chegou para nós aqui, o princípio das dores, para nós, literalmente, mas já está no mundo desde esta época. Vá perguntar para ele lá. Gente perdendo a mulher, perdendo os filhos. O Talibã não quer saber de crente, não. Mata. Os países fechados. Tem gente morrendo. Aqui no Brasil, você acha que vai continuar assim? Vai não, irmãos. Então fica ligado. O que é que eu tenho que fazer então, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Ame a Cristo. Ame a sua palavra. Porque quando vier, você não vai se acovardar, não. Você vai ser testemunha. É isso que a palavra diz para a gente. Amém, irmãos? Que Deus possa ter nos abençoado com essa palavra. Vamos orar. Depois dos anúncios, vou apresentar os irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por essa palavra, Senhor, de encorajamento, de verdade, de realidade para todos nós nessa noite. Que saímos daqui, Senhor, renovados e não temerosos. Porque a mesma boca que falou todas essas verdades foi a mesma boca que declarou em outros locais: comigo você é mais que vencedor. Eu estou em você. Então não há nada maior no mundo do que eu. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Que nós possamos ter essa consciência, Senhor, esse entendimento. Que essa luta não é nossa, é tua. E por ser tua, tu já venceu. O que nós temos é que confiar. Confiar em ti. E saber que tudo isso acontece para que a gente seja cada vez mais parecido contigo. Em nome de Jesus, nos leva aos nossos lares com o coração contrito e quebrantado com essas verdades. Em nome de Jesus. Amém.